Então vamos lá. Voltando, essa é a segunda parte, tá? O vídeo ele teve um corte, porque eu sim me enrolei, tá bom? E eu falei, bom, vou fazer a segunda parte, tá? Falei do objetivo, né, na primeira parte, falei do tema da aula. E agora eu vou voltar falando quais os tópicos eu irei abordar nessa aula, ok? Então vamos lá. Os tópicos, eles foram baseados na literatura, ok? E no que eu tenho de experiência. Mas para não ficar uma coisa assim muito largada, para mim não ficar falando então, a minha opinião, então, assim funciona, então, é a minha opinião porque eu faço dessa forma. Não, eu me baseei pela literatura. Então eu vou colocar com base na literatura, que é a linha de raciocínio que eu sigo e dá muito certo, ok? Então vamos lá. De novo, só para relembrar, o tema da aula é princípios da avaliação e o objetivo é da gente falar do primeiro atendimento ao rastreio de questões biopsicossociais, ok? Os tópicos da aula. A gente vai falar sobre a história do paciente, a gente vai falar sobre uma coisa que a gente chama de revisão de sistemas. Após isso, a gente vai falar sobre avaliação, tá? Que parece a mesma coisa, mas é um pouco diferente. Tudo bem? A gente vai falar de prognóstico e plano de tratamento, intervenção e o desfecho, ok? Dentro do desfecho, a gente vai falar o que o paciente espera com relação à funcionalidade, com relação à satisfação, até o plano de alta, tá bom? Então, vocês já sabem, caso eu erre, eu só vou pedir desculpa e vou corrigir para não ter que ficar parando o vídeo toda hora, porque acho que isso atrapalha bastante o andamento. Tudo bem? Então, vamos lá. Como eu já falei dos tópicos, eu vou falar o porquê que surgiu essa ideia, tá? E aí eu já vou desenrolando as coisas. Tava conversando com uma colega de profissão e ela comentou comigo sobre um caso de um paciente que ela estava atendendo. E aí nós estávamos discutindo o caso desse paciente, né? E em um momento, eu falei bem assim para ela, olha, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pega casos desse tipo, pra gente trabalhar muito essa questão do prognóstico, né? A questão do até onde nós, fisioterapeutas, podemos ir. Ou, será que o fisioterapeuta pode interferir em um caso assim? Então, aí tá uma grande... Por isso que surgiu essa ideia, porque eu acho que, inclusive tá? A gente peca muito nessa coisa de às vezes achar que nós, né, podemos resolver tudo e acaba que fica uma sobrecarga grande, né, para nós profissionais, principalmente quando a gente se vê encurralado por situações que nós não temos como interferir, tá bom? A gente não tem como interferir. A gente tem ali a boa vontade de tentar resolver, o problema do paciente, né? Para que ele fique bem, enfim. Só que assim, existem questões que nós não podemos pegar para nós, né? Existem questões que dependem muito mais do paciente e do contexto social onde ele está inserido do que de nós, profissional fisioterapeuta, que vemos o paciente 1, 2 vezes, 3 vezes no máximo por semana. 3 vezes já é muito, acredito eu. Enfim. Então, pra gente começar falando sobre o primeiro contato com o paciente, a gente vai começar falando sobre o exame, tá? Eu me baseei muito aí para trazer em formato de tópico e para organizar as ideias, para organizar a experiência. Eu me baseei muito na literatura. Então, assim, depois eu vou deixar as referências aqui embaixo, que eu acho isso importante, tá bom? Então, vamos lá, Ana. Exame. Vamos lá, Ana? Não, gente. Vamos lá, pessoal, né? Vamos lá, Ana. Então, vamos lá. O exame, tá? Que é o primeiro tópico que eu disse que abordaria.
O que seria esse exame? O exame nada mais é do que o ponto inicial, tá? O contato inicial que nós temos com o paciente, tá? O contato inicial. Ana, mas o exame na avaliação que a gente faz lá, amplitude de movimento, força, não, tá? Não. Então, assim, estou me baseando pela literatura, só coloquei em ordem de tópicos, ok? E aí vocês já vão entender. Tudo bem? Dentro do exame, nós temos, primeiro, a história do paciente. História do paciente. Temos história do paciente, temos a revisão de sistemas, os testes e medidas, e eu vou falar cada um deles. Tudo bem? Então, vamos lá. Nesse primeiro contato com o paciente, a gente tem que levar em consideração muita coisa, tá? Desde a forma com que a gente se comunica com ele, a comunicação verbal, tá? A forma como esse paciente chega até nós, tá? Como ele se apresenta, se ele tá ou não acompanhado, se ele, enfim, se ele entra com alguém na sala, se ele pede para alguém entrar com ele, ou se ele precisa de uma pessoa junto, ou se não, mas mesmo assim ele opta por a pessoa estar junto com ele no momento da avaliação. Enfim, a gente tem que prestar muita atenção nesse primeiro contato em como o paciente se apresenta, tá? Eu já vou falar por quê, ok? Nesse exame, o que a gente tem que levar muito... gente, eu vou ficar olhando aqui vez ou outra, porque foi o roteiro que eu fiz, tá bom? Então, hora ou outra eu vou abaixar aqui pra mim ler, pra mim não esquecer nada, não deixar nada passar batido, tudo bem? Tá. O que a gente tem que fazer, né? O que é importante nesse primeiro contato aí do exame? Antes de mais nada, a escuta ativa. Escuta ativa, tá? Tá dentro do exame. Então, a gente já pode considerar história do paciente. Dentro dessa história, a gente vai colocar ali o quê? A escuta ativa. Ana, o que seria a escuta ativa? Vamos lá. A escuta ativa é um ponto ali primordial da comunicação, tá? Do paciente. Então, assim, não só a forma como o paciente expressa a sua história para nós, mas como nós nos comunicamos com o paciente, tudo bem? Então, assim, não adianta a gente ouvir toda a história do paciente e se comunicar com ele de uma forma técnica. Não vai adiantar nada. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar com o paciente, pra gente não usar muito termo técnico, porque pra ele é totalmente irrelevante, tá? Então, assim, a gente tem que usar aí da forma mais didática, mais simples possível para que ele entenda. Tudo bem? E não apenas isso, tá? Voltando pro ponto da escutativa. Vocês vão ver que eu sou um pouco dispersa, tá? Eu paro, eu conto uma história e volto de novo. Então, é só pra vocês não perderem o fio aí, tá bom? Ana, o que é escutativa? A gente vai ter o contato ali com o paciente e a gente já começa perguntando pro paciente corta, teve um errinho, tá? A gente vai ouvir, a gente se apresenta e dá bom dia, boa noite e a gente deixa o paciente falar, tá? A gente deixa o paciente falar, tá? E a gente escuta. A gente escuta sem interromper o paciente, tá? Então, a gente escuta, não apenas ouve. O paciente, ele entende a diferença. Quando a gente escuta e quando a gente tá só ouvindo ele, tá? Quando a gente tá ouvindo, geralmente o paciente tá ali falando e daqui um pouco a gente pergunta o que ele acabou de falar. Isso significa o quê?
que nós não estamos tendo atenção na história dele, tá bom? Então, assim, é muito importante que a gente escute esse paciente e não apenas ouça. Tudo bem? E aí, o que acontece? Se no meio dessa escuta a gente quiser um pouco mais de informação, e aí eu vou dar um exemplo, tá? O paciente chegou falando, então, comecei com há uma semana, comecei com uma dor aqui, ó, no quadril, que vai até o pé, enfim, aí fui no pronto-socorro, eles me deram injeção, não resolveu. Ou então, por exemplo, eu fui, não no pronto-socorro, né? Porque se tivesse sido no pronto-socorro, com certeza eles teriam investigado um pouco mais, tá? Então, por exemplo, fui num X lugar e aí fizeram tal coisa, não resolveu, enfim. É importante a gente perguntar para esse paciente como aconteceu. Como aconteceu? Como se iniciou? E por que eu vou falar isso? Porque às vezes pode passar batido algumas questões, tá? E daqui um pouco eu já vou falar para vocês de um acontecimento, tá? De um caso que eu atendi há uns anos atrás, para vocês entenderem onde eu quero chegar, tá? Como que aconteceu, Dona Maria? Você começou a sentir essa dor assim? Aconteceu algum episódio há umas semanas atrás? Teve alguma queda? Teve algum movimento muito brusco, né? Num carro, enfim, num automóvel, tal. Porque é importante a gente destrinchar, né, a história dessa paciente. Porque parece que não, mas às vezes tem informações muito importantes que acabam passando batido porque a gente acabou que não... Ali naquele momento a gente deixou passar. E aí, daqui a um pouco eu vou entrar num outro ponto, só para vocês entenderem da questão dessa importância da gente intervir e fazer perguntas quando a gente achar necessário também, tá bom? E uma coisa assim, um ponto muito importante nesse primeiro contato é a gente não ficar influenciando a resposta do paciente, né? Então, por exemplo, você faz isso, esse movimento dói? Dói. Esse movimento melhora? Melhora. Quando a gente fala dessa forma, é diferente de, por exemplo, a gente deixar ele falar e no momento da avaliação deixa que a gente vai saber o que dói, o que não dói, como dói, em que movimento dói, entendeu? Porque senão, por exemplo, eu tô lá, faço o teste de Laseg, né? Vou fazer lá, levantar a perna da Dona Maria, foi mais de 90 graus, uma flexibilidade ok, né? Teste negativo, enfim. E aí eu vou perguntar pra Dona Maria, dói? Acima de 90 graus, ela vai falar pra mim, dói. Só que pode ser uma dor de alongamento, né? Acima de 90 graus a gente sabe que ali já não é mais Laseg, tá bom? E aí vamos voltar aqui, senão me perco. Ouvimos ali a paciente, enfim, tá? Ouvimos a paciente, a gente vai porque a gente chama de revisão de sistemas. O que seria essa revisão de sistemas, Ana? Colhemos toda a história, não colhemos? Então, ok. Através da história, a gente vai saber se esse paciente é elegível para fisioterapia ou não, tá? Então, essa é a revisão de sistemas, ok? Então, eu vou dar um caso aí de um paciente com síndrome de Caldequina. O paciente chegou, Ana falando que tá sem sensibilidade, a gente vê, testa a força do paciente, pede o paciente andar na ponta do pé, calcanhar, e a gente vê ali que tem diversas alterações, tá? Tanto na história, nos primeiros testes que a gente realizou, então ele já vem com queixas assim, em que a gente já pode definir, olha, esse paciente não é para fisioterapia, esse paciente ele tem que ir para um pronto-socorro, ele tem que ir para o médico, tá? Ele tem ali sinais ali e sintomas, relata sintomas de uma red flag, né? De uma bandeira vermelha, então esse paciente não é aqui. A mesma coisa paciente, aí eu volto na historinha da Dona Maria, né? Ela falou que tava com uma dorzinha, mas ela não, eu não perguntei e ela não falou que ela teve uma queda, né? Há 2 semanas anteriores, não sentiu nada e de repente começou a sentir esse incômodo, né? Então, assim, eu já desconfio, né? Eu já peço pra ir fazer um raio-x, enfim.
A mesma coisa quando o paciente está com uma fraqueza, né, muito exacerbada de membro inferior, né? Já peguei casos de paciente assim com grau 0 contra a gravidade, andando, chegou de cadeira de roda, enfim, grau 0. Não vou atender esse paciente sem saber o que de fato esse paciente tem. O paciente fala para mim que a perna tá toda formigando, que os pés estão gelados. Não vou atender, tá? Na dúvida, a gente manda para um pronto-socorro, manda fazer um teste, manda para o médico, ok? Porque é uma responsabilidade imensa pra gente. Então, assim, na dúvida, não fuça, tá? Não fuça muito, não. Então, vamos lá. Voltando, revisões de sistemas. Aí é que a gente vai saber se a gente pode ou não atender esse paciente. Se esse paciente vai para um outro colega, se esse paciente é um bandeira laranja, que precisa ir para um psicólogo, enfim, que precisa ir para um hospital. E aí, também, nesse ponto, a gente já começa a anotar, até pela fala do paciente, tá? Questões relacionadas à catastrofização, tá? Relacionada ao medo do movimento. Então, aí a gente já começa a perceber coisas assim que estão muito além do que deveria estar com relação à história, com relação ali ao que a gente percebe quando o paciente se apresenta, tá bom? Então aí, fizemos a revisão dos sistemas. A gente pode ir para a parte de testes. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, acho que eu não coloquei aqui. A gente pode ir para a parte de testes e medidas, né? Enfim. E aí, nessa parte de testes e medidas, o que a gente vai fazer? Olha, uma coisa importante que eu deixei de falar. O que a gente vai fazer, Ana, na parte de testes e medidas e revisão, tá? Fizemos a revisão. Exame, história. Fizemos a revisão. O paciente é elegível para fisioterapia. Vamos ficar com o paciente, né? Paciente, ok, não é uma red flag. Então, a gente pode ficar com esse paciente, tá? Ficamos com o paciente, vamos lá, vamos colocar aí, tá? Paciente tem uma dor no quadril e lombar. A gente vai pegar o que a gente precisa, desde testes, a escalas, questionários, a gente vai pegar o que a gente precisa para fazer a avaliação na lombar, tá? Então, por exemplo, o paciente tem uma dor na lombar, eu não vou aplicar um questionário para ele que tem relação, teste de SPAD, não sei, do ombro. Concorda? Então, questionário, enfim. Então, assim, não faz sentido, né? Eu pegar o paciente que tá com dor na lombar e fazer um teste que tem relação com o ombro, ou fazer um questionário que tá relacionado com afecções do ombro. Não tem sentido algum, tá? Então, aí a gente já começa meio que organizar melhor as informações, tá? Exame, colhi história, fiz a revisão de sistemas, paciente se encaixa dentro da fisioterapia, tá? O que eu preciso avaliar nesse paciente? Claro, além da questão biopsicossocial, né? Além da aplicação de escalas, pra gente saber ali, pra gente ter noção do prognóstico desse paciente. Tá bom? Vou fazer testes. Ana, o paciente tá com dor no quadril, quais testes eu posso aplicar, né? Que tem uma validação ali. Quais escalas que eu posso aplicar? Quais testes, quais escalas, quais questionários que eu posso aplicar, né? Para questões relacionadas ao quadril, tá? Então, a gente já começa a mensurar. Tudo bem? Nessa primeira parte. Fizemos todos os testes, aplicamos escalas, testes objetivos, testes subjetivos. A gente vai para a parte de avaliação. Agora sim é a avaliação, tá? Nossa, Ana, mas na avaliação não chegou ainda, não. A gente não fechou, não definiu nada. Então, vamos para a parte de avaliação. O que é avaliação, Ana? Você não já falou da avaliação? De tudo? Não, não é. Brincadeira, gente. Vamos lá. Só coloquei aqui para organizar melhor as informações. Tá tão organizado se você ver o vídeo inteiro, mas a gente chega lá. Eu vou resumindo, tá? Depois. Avaliação, Ana. O que seria a avaliação? Já que você falou tudo isso, não entendi. A avaliação nada mais é do que a gente pegar todas essas informações,
Pegamos todas as informações, escolhemos tudo. Gente, vamos lá. Não tô falando, por exemplo, que a gente vai conseguir fazer tudo em um único dia. Eu tô com calor, mas eu não vou abrir aqui não, senão vai fazer muito barulho. Então, tô falando que a gente vai ter que fazer tudo no mesmo dia, tá? Não é que, nossa, Ana, mas não dá, é muita coisa, é 1 hora de atendimento. Eu não tô falando que a gente tem que fazer tudo no mesmo dia, tá? Eu geralmente levo aí 1 hora e meia na minha avaliação, geralmente dá tempo. É claro que no começo eu fazia muito, tinha muito mais escalas, enfim, eu fui tirando coisas que eu achei que não tinha tanta necessidade, porque outras cobriam a necessidade daquelas, tá bom? Então é nesse ponto, tá? Nesse tópico que a gente vai fazer o quê? A gente vai juntar todas as informações de testes, questionários, escalas, história, exames que o paciente trouxe pra gente, né? Às vezes é importante a gente ver, enfim. E a gente vai juntar tudo para quê? Pra gente interpretar, né? É a partir daí que a gente vai interpretar tudo que a gente viu, tudo que a gente coletou, para então a gente falar de diagnóstico fisioterapêutico. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu esqueci algum tópico aqui da avaliação, tá? Fiz um textinho aqui e aí eu posso ter esquecido, enfim, algum tópico. Então vamos lá, a avaliação é a gente interpretar todas as informações para então estabelecer um diagnóstico fisioterapêutico, tá? E aí aquilo que eu já falei, enfim, a gente vai ver os dados subjetivos, objetivos, a questão de saúde geral do paciente, se a condição é aguda ou crônica, qual a gravidade da condição, enfim. E aí nesse ponto aqui é muito importante, né, eu não falei, mas é muito importante lá atrás, ali na questão da revisão de sistemas, quando a gente fala de testes, medidas, tal, a gente já tem uma avaliação de dor ali, bem delineada, sabe, bem destrinchadinha, pelo menos o básico, tá, nesse primeiro momento, tá bom? Porque senão a gente começa a se perder no processo. Avaliação, juntei todas as informações, enfim, juntei tudo, ok. Após juntar tudo, a gente vai para o diagnóstico. Então, vamos lá. De novo, tá? Vou revisar aqui. Exame, Ana. Exame, colhi história, fiz a revisão de sistemas, paciente é elegível para fisioterapia, é elegível para fisioterapia. Então, vamos lá fazer testes. Vamos fazer testes, aplicar questionário, escalas, teste de dor e aquilo tudo, tá? Fizemos toda essa primeira parte, né, de exame subjetivo e objetivo. Vamos para a avaliação. Pegamos todos os dados do paciente e vamos colocar na mesa. Vamos colocar na mesa e vamos fazer ali, vamos sentar pra gente conseguir dar o diagnóstico fisioterapêutico, tá? Lembrando que é muito importante, né, após a gente dar o diagnóstico, a gente conversar com o paciente, né, sobre prognóstico, né, baseado ali nas questões de bom, médio e um prognóstico não tão bom, tá? Um mau prognóstico. E a gente fazer tudo baseado no objetivo do paciente, tá? Centrado no paciente, tá? Centrado no paciente, não centrado na mãe, no pai, no irmão, na filha, centrado no paciente. Dona Maria, qual é o seu objetivo aqui? Então, eu queria fazer minha caminhada, porque eu não faço mais, né? Não faço mais minha caminhada de manhã. Vou fazer caminhada, sinto um enroscar aqui na perna, então isso pra mim não é legal, não tá sendo legal, deixei de fazer caminhada. E a gente tá falando de um paciente idoso, né? A gente tá falando de um paciente idoso, às vezes a caminhada pra ele é uma coisa assim muito importante, de fato né? O paciente, ele continua tendo ali a funcionalidade preservada e a partir do momento que isso é tirado dele, muita coisa é tirada após isso, tá? De forma indireta, muito é tirado. Qualidade de vida, enfim, autonomia. Então, fizemos ali o diagnóstico fisioterapêutico, né? E a partir daí,
a gente tem que saber, né? Nesse diagnóstico, a gente vai ter que entender qual é o nível de desempenho atual do paciente, né? E qual é o nível que ele pretende chegar. E a gente tem que trabalhar muito na realidade, tá? Será que a gente consegue alcançar esse nível? Será que é possível, né? Dependendo do caso, dependendo da situação. E a gente vai falar o seguinte, olha, o paciente, ele teve por exemplo, ele teve Aí eu vou dar um exemplo, tá? O paciente teve um AVC há 2 anos, enfim, chegou aqui, o objetivo dele é melhorar a destreza da mão, né? Levantar o braço lá em cima, enfim, ter o braço como era antes. Gente, a gente sabe que as chances disso acontecer não são tão lá essas coisas. Bom, pelo menos, né? Até o ponto que eu li, enfim, quando eu atendia pacientes pós-AVC, né? Isso foi durante o estágio, tem um tempinho já, né? Então, assim, é bom a gente trabalhar essa questão aí do prognóstico, né? Dentro do que é real, né? Dentro do que a gente pode alcançar, tá? Para que a gente não fique perdido e o paciente não perda a esperança, né? Com relação às situações aí, enfim. Então, por isso que eu sempre falo aqui que eu sou muito, acho que eu sou muito assim, como é que eu posso? Talvez seja muito carrasca no sentido de, inclusive eu já tava conversando, olha, já vou eu me perdendo de novo, né? Tava conversando com uma colega minha e falando, olha, às vezes o paciente ele chega para nós e nós somos a última folha da árvore para ele, né? Nós somos a última esperança, tá? Então, a gente falar, né, vender na internet que o nosso tratamento cura, a gente tá enganando não apenas o paciente, a gente tá enganando nós, né? E a gente tá enganando diversas pessoas que estão nos ouvindo, né? Ana, existe a chance de um paciente ficar bom assim rápido? Existe. Existe sim, tá? Existe sim a chance de um paciente ficar bom, ótimo, com poucos atendimentos, tá? Existe. Em algumas situações, existe sim. Fica ok, tá? Em outras situações, não. Tá? Não existe essa chance de ser muito rápida a melhora, tá? Não existe, porque envolve outros fatores, tá bom? Então, vamos lá. Aí a gente pode falar, né? A gente tá falando aí sobre... E aí, tá. Volta, Ana. Aí, dentro da avaliação, a gente... Falamos de diagnóstico. E vamos falar, e já tô falando de prognóstico, tá? O prognóstico nada mais é... Você sabe que o prognóstico é uma coisa assim bem... Como é que eu posso falar pra vocês? Não é uma coisa assim muito simples, tá? Não é uma coisa assim muito simples. Por quê? Porque essa questão aí de dar o prognóstico tem muita relação com até profissionais experientes também, enfim. Tem essa certa aí dificuldade, digamos assim. Ele tem muita relação com a experiência que a gente tem, né? Em casos parecidos com aquele que nós estamos atendendo. Diferente, por exemplo, de uma prótese de quadril, que a gente sabe ali mais ou menos o tempo que vai levar para reabilitação, né? Baseado num processo de cicatrização, baseado num processo ali, enfim, de melhora, de ganho de força, de resistência e, enfim, a gente tem uma noção, né? Só que quando a gente fala de um paciente que, por exemplo, um paciente tem uma dor crônica do tipo persistente, não fica muito claro essa questão aí do prognóstico, de falar pra você, então, sabe o que é? Em tanto tempo você vai ficar bom. Em 1 mês você tá, ó, zerado, tá? Então, assim, a gente tem que levar outras questões, né? Outros fatores em questão. E aí eu vou trazer aqui um pouco sobre o caso que eu tava conversando com essa minha colega, e ela comentou, né? Sobre o paciente dela, olha, Ana, ele tá com questões assim, enfim. E aí ela me contando, né, o relato, e pelo relato dela, eu percebi que as questões dele, as principais questões ali a serem resolvidas de fato, que poderia auxiliar para a melhora dele, tinha uma relação psicossocial, tá? E aí fica a pergunta, até quanto a gente pode interferir nessas questões, né? Porque a questão não tava
não tinha uma relação assim muito direta com a funcionalidade, né? Não tinha uma relação tão direta com a funcionalidade. Tinha uma questão psicossocial muito forte, né, envolvida. E aí eu me pergunto, eu, que entende de movimento, funcionalidade, cabe a mim interferir nessas questões? Não, não cabe a mim. Não cabe a mim interferir na questão do paciente, por exemplo, tá desempregado. Não cabe a mim interferir na questão do paciente estar passando por um processo na casa dele, com a esposa, enfim, com os filhos. Isso afeta, Ana? Afeta, tá? Afeta. Afeta sim. Afeta ali a questão do andamento, enfim. Então, por isso que quando a gente vai atender o paciente, a gente tem que levar esses fatores, tá, em consideração, porque isso é muito importante, tá, no processo aí de recuperação do paciente, tá bom? Falamos sobre prognóstico, então a gente pode falar sobre plano de atendimento. Então vamos lá, revisando. Avaliação. Fizemos avaliação. Conseguimos ali o diagnóstico fisioterapêutico. Falamos sobre o prognóstico, tá? O prognóstico é baseado na nossa experiência, exceto experiência no que traz a literatura também. Então, por exemplo, o paciente com dor de ciático. O paciente, ele pode melhorar sozinho, como ele pode falar, Ana, comecei com uma dor aqui há 3 dias, vim aqui, a gente trabalhar ali um MDT, uma direção de preferência com ele, o paciente melhorar 70%, 60% ali no primeiro atendimento, a gente vê esse paciente mais 2 vezes e ele ficar ok, tá bom? Isso já aconteceu também e é muito possível de acontecer. Quem trabalha com MDT sabe disso, tá bom? Vamos lá. Plano de atendimento. Então, avaliação, diagnóstico, prognóstico e plano de atendimento. Ana, o que seria esse plano de atendimento? É nesse momento, né, que nós colhemos informações, temos diagnóstico, prognóstico. É nesse momento que a gente vai fazer as metas, né? A gente vai ter as metas relacionadas à funcionalidade. E por que eu cito muito a funcionalidade, gente? Porque se o paciente chega pra mim, ele tá fazendo tudo. E aí ele fala pra mim, Ana, eu tô com uma dor aqui nesse ombro, cara, que não melhora nem com reza, tá? Só que é um paciente que tem dor, só que ele tá funcional, entendeu? Ele tá funcional, né? E eu falo pra ele, quando que você sente essa dor? Ele fala, quando eu pego isso daqui. Tá. E a gente treina, né, pra que ele melhore ali aquela habilidade ali de pegar o que ele quer pegar, enfim, ou quando ele levanta o braço, a gente trabalha e o paciente fica ok, o paciente ganha funcionalidade, né, ele melhora a amplitude de movimento, a gente consegue ganhar força e tal, só que o nível da dor dele não diminui, né, como a dor ele é uma coisa subjetiva, ele vai falar pra gente, né, Ana, a dor ainda não diminuiu. Só que a gente vai focar no quê? A gente foca na educação, a gente fala pra ele como que essa dor, como que a dor acontece, o que que interfere, enfim, a gente fala todas as questões ali envolvidas, né, com o aumento dessa dor. E a gente mostra dados pra ele, né, de acordo com o que a gente fez na avaliação. Então, olha, o seu nível de força era esse, você ganhou isso de força, o seu braço ia só até essa altura, ele aumentou mais. Então, assim, a gente coloca esses dados aí subjetivos, né, objetivos na mesa, né, pra ele ver que sim, que teve melhora. Mas a percepção, né, do paciente, a satisfação dele também deve ser contada, tá? Não só o que a gente fala, assim, claro. Então, assim, ela também é importante, tá? Olha, já ia errando de novo, já ia errando, tá? Nesse plano de atendimento, a gente tem as metas, né? A gente tem as metas, então ali, através das metas, a gente vai ter uma noção, né, do quanto tempo é necessário pra gente atingir aquela meta, tá? E aí a gente vai também ter que colocar ali a frequência e duração,
quantos dias da semana a gente vai atender esse paciente, mais ou menos por quanto tempo, né? E a gente vai apresentar para o paciente a proposta de intervenção, né? Olha, dona fulana, a gente vai fazer assim, assim, assim. A gente mostra para ela que, a gente fala para ela que fazendo dessa forma existe maiores chances da gente ter resultado. Isso baseado no que a ciência nos mostra, a literatura nos mostra. Então a gente faz ali o plano, né, de tratamento baseado naquilo onde existe maiores chances de ter resultados. Ok? Tá. Fizemos a proposta de intervenção? Fizemos. Vamos lá, Ana. Podemos, Ana, começar com as intervenções e trocar? Claro, gente. Não dá pra gente fazer 20 atendimentos nesse paciente e ele não tem nada de melhora. Não faz o menor sentido, sabe? Não faz o menor sentido. Ai, fiz 20 atendimentos e o paciente não melhorou nada. Gente, como assim não melhorou nada? Era pra ele ter melhorado pelo menos um tiquinho de coisa no terceiro atendimento, sabe? Um tiquinho assim, era pra ter mudado, era pra ter melhorado, entende? Claro, gente, não tô falando de pacientes que têm questões biopsicossociais ali, interferindo, tá? Não tô falando de pacientes aí, uns casos mais ok, que a gente consegue, né? Enfim, só que a gente também não, a gente consegue, tá? Falando assim no sentido amplo, a gente não pode pegar assim, essa questão aí do tratamento só para nós, tá? Colocar ali, olha, então, você vai vir aqui 2 vezes por semana, 50 minutos por dia, 1 hora que seja, e a gente vai resolver o seu caso, sem você precisar fazer nada, não. Não é assim não, tá? Existe uma partinha que é do paciente, tá? E essa partinha do paciente, a gente tem que educá-lo, a gente tem que escrever, né? Então, assim, você vai fazer as orientações pro paciente, é importante. Olha, todos meus pacientes saem, gente, com um papelzinho lá escrito, sabe? Com as orientações, o que é importante ele fazer nesse período que ele não tá lá, tá? Algum exercício que eu acho que é importante pra ele fazer em casa, então eu passo, sabe? Sim, escrito. Ou mando o vídeo depois. Eles nunca ficam sem, tá? É importante a gente educar, mostrar pra ele, falar pra ele que é importante ele fazer aquilo, porque isso também pode ter maior chances ali no tratamento, né? Maior chance de sucesso, enfim. Então, ok. Fizemos ali o plano de intervenção. Vamos mudar o mais rápido possível, se o que a gente fez não estiver funcionando. Não adianta ficar postergando o paciente. Fazer 10 atendimentos e não ver nada de melhora, não ver amplitude de movimento melhor, não ver força melhorando, não. Muda. Não fica 3 meses com o paciente só no lero, não, porque senão já viu, né? Aí passou de 3 meses, minha amiga, não resolveu nada, aí é que o bicho pega. Tá, beleza. E aí depois a gente vai falar do plano de alta, tá? Vamos falar do plano de alta baseado no quê? No que a gente conseguiu, no que nós, né, profissional paciente, conseguiu atingir de metas, tá? Então, olha, o objetivo era esse, nós tínhamos essa meta nesse tempo e nós atingimos, tudo bem? Gente, é basicamente isso, tá bom? Eu sei que o vídeo teve alguns erros, eu sei que teve umas coisas aí que eu posso ter acabado embananando. Peço desculpa pra vocês, tá? Deixarei as referências aqui por onde eu me baseei pra fazer os tópicos. É dessa forma que eu trabalho no consultório, tá? E é dessa forma que eu trabalho no consultório. Mas eu vou pôr aí as referências, porque eu acho que é importante, né? Quando a gente vai falar de alguma coisa, a gente ter uma base, né? A gente não falar coisas da nossa cabeça, só coisas que a gente viveu, que deu certo com 1, 2 pacientes, a gente achar que a gente pode sair passando isso pra geral, achando que vai dar certo, tá tudo bem, é assim que funciona, porque não é, tá bom? Então, resumindo, tudo o que eu falei. Exame, paciente chegou, colhemos a história através da escutativa, tá? Primeiro momento ali, revisão de sistemas, paciente é ou não elegível para fisioterapia? É elegível, Ana. Beleza, ótimo. Então vamos lá.
testes, medidas, questionários, objetivos e subjetivos. Ai, a minha água acabou. E minha voz quis enroscar, tá? Avaliação. Juntei todas as informações, tá? Coloquei na mesa e fiz o diagnóstico fisioterapêutico do paciente. Fiz o diagnóstico, vamos falar sobre prognóstico e plano de tratamento, que inclui metas, o tempo que a gente vai levar para atingir essa meta. É importante a gente estar sempre avaliando a cada atendimento, a cada intervenção que a gente faz, porque pode ser que a gente precise mudar a intervenção, seja na própria sessão ou seja na sessão subsequente. Sessão, atendimento, enfim, não sei como é que vocês falam aí, tá? Então é basicamente isso, tudo bem? Eu espero de coração que tenha sido válido para você que assistiu, tá? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se eu me embananei de novo, peço desculpas, ou no direct, ou na caixinha de perguntas, tá? Espero que tenha sido válida e que vocês aproveitem de alguma forma, tá bom? Esse conteúdo aqui que eu quis passar para vocês. Boa semana, bom final de semana e tudo de bom. Até a próxima, vai ter próxima, com certeza.